Muito bem, agora nós vamos começar a falar um pouco sobre a adição, subtração e multiplicação de polinômios. A gente vai fazer isso já usando direto exemplos. Então, falando um pouco agora da adição, note o seguinte: imagine que você tem esses dois polinômios aqui, ó, um polinômio f e um polinômio g. E o que você quer fazer com eles? Somar os dois polinômios. Então, o que você faz? Ó? Note que aqui no primeiro parêntese você já tem o primeiro polinômio, mais o segundo polinômio aqui. Note que ambos estão entre parênteses e eles precisam ser tirados dos parênteses. Como aqui na frente tem um mais, eles vão sair exatamente como estão lá de dentro. E o mesmo aqui, ó. Como aqui também é um sinal de mais, eles vão sair exatamente como estão lá dentro, porque não vai haver inversão dos sinais. Detalhe, depois que estão fora dos parênteses, o que você vai fazer? Você vai agrupar os nomes, porque a gente chama de nome cada pedaço desse, ó, conforme o seu expoente. Então, por exemplo, você vai agrupar os termos semelhantes. Então, note que não há termo semelhante a x ao cubo aqui no segundo polinômio. Então, não vai ter ninguém para somar com x ao cubo. Então, ele vai ficar sozinho aqui. Porém, no coeficiente de x quadrado, veja que há nos dois. Ó. Então, eu vou somar os termos semelhantes. Note que ficou aqui em vermelho, ó, o 5x quadrado subtraindo do 2x quadrado. Ou seja, você vai fazer as operações com os termos semelhantes. O termo semelhante de menos x, quem seria aqui no segundo? O 8x. Então você vai fazer a operação do menos x com 8x. E dos termos independentes também, ó, 4 somado com o menos 7. E aí você vai fazer as operações naturalmente. Por exemplo, 5x quadrado menos 2x quadrado vai dar o 3x quadrado que você está vendo aqui. Menos x com 8x vai dar 7x, que é este que você está vendo aqui. 4 menos 7 vai dar o menos 3 que você está vendo aqui. Então, na adição não tem segredo nenhum. Você vai agrupar os termos semelhantes e fazer a operação de adição com eles sem medo de ser feliz. Na subtração tem um detalhe importante. Veja só, imagine que eu estou aqui com o meu polinômio f e o meu polinômio g. E qual a operação que eu quero fazer? Ó? F menos g. O que vai acontecer? Olha? Na hora de você fazer a subtração, que está exatamente aqui, ó, você tem que pôr todo o segundo polinômio entre parênteses. Porém, tem um detalhe. Quando esses elementos do segundo polinômio forem sair do parênteses, você deve fazer o jogo de sinal. Então, o que você vai fazer aqui? Ó? Menos com mais, menos. Por isso que deu esse menos 3x. Menos com menos, mais. Por isso que deu esse mais 8. E depois você vai proceder assim como você faz na adição, ou seja, agrupar os termos semelhantes. Então não tem segredo nenhum, a única exceção é tomar cuidado com esse sinal de menos aqui para fazer o jogo de sinal. E por último, a multiplicação. Quando você tem dois polinômios, um polinômio f e um polinômio g, e você quer fazer a multiplicação entre eles, o que você vai fazer? Você vai agir naturalmente, sem medo de ser feliz. Ó. Aqui está o primeiro polinômio e aqui está o segundo. Você vai ter que fazer o famoso chuveirinho, que, dito de maneira mais bonita, é a propriedade distributiva da multiplicação. Ou seja, você vai ter que fazer, olha, o primeiro termo multiplicando todos eles, ó, e cuidado fazendo o jogo de sinal. Então o que acontece? Ó? 3x quadrado positivo com menos 2x, então vai ficar mais com menos, menos. 3 vezes 2, 6. X quadrado vezes x, x ao cubo. E isso você vai fazer com todos eles. Depois que você distribuiu o primeiro para o primeiro e o primeiro com o segundo, agora você vai fazer o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Depois, o terceiro com o primeiro e o terceiro com o segundo. E em todas essas distribuições, cuidando de fazer devidamente o jogo de sinal. Depois que você fez todas essas multiplicações, aí você vai fazer igual você fez com a adição. Agrupar os termos semelhantes. É isso que você vai fazer.